eu estou fora e vocês estão pobres de fato, porque não tem nada. E hoje a nossa geração aparentemente tem vivido situações semelhantes à de Laodiceia. Como o missionário Railton, estamos ricos, mas pobres espiritualmente? Não. Como o missionário Railton, estamos enxergando, mas não espiritualmente? Não. Estamos talvez hoje tão acelerados que não estamos dando importância talvez a bem necessária para o Senhor. E aqui que eu quero falar sobre o nosso tema. Quem já viu essa frase em algum lugar? Você pode pular em... Talvez na sua rede social, talvez no YouTube, talvez no Instagram, talvez naqueles anúncios que não nos chamam a atenção, talvez aqueles momentos que aquilo que nós estamos assistindo, se você não tiver pago o YouTube Premium, né? Você vai ter que assistir ou ter que esperar pelo menos 5 segundos. Ou se a empresa pagar mais, pode ser 1 minuto. Ou se a empresa pagar um pouco mais, pode estender e você vai ser obrigado a estar ali. Mas qual é o seu foco principal? Não é o anúncio. O seu foco principal é aquilo que você estava assistindo antes do anúncio entrar. E é aqui que vem um pouco mais pesada a mensagem. Talvez seja Jesus entrando como um anúncio nas nossas vidas. E nós não vemos a hora de apertar o dedo e sai, sai, sai. Porque o que nós estamos focados, na maioria das vezes, não é o que está no anúncio, mas é o que está por trás do anúncio. E aqui não estou falando que você, de modo algum, está negligenciando Jesus, que você está desviado, não, pelo amor de Deus, não me entenda dessa forma. Aqui eu só estou te chamando a atenção para que você não chegue ao estado da igreja de Laodiceia, sendo o primeiro manipulado por um rei ao ponto de trazer a transição de um nome de uma cidade, visto que, lógico, não eram os cristãos naquela época, mas trazendo na atualidade, os cristãos chegou e seguiam a mesma linha que a igreja de Laodiceia estava seguindo. Era bastante rica. E aqui nós falamos sobre as águas termais que havia também para aquele lugar. Alguns estudos dizem que era uma água encanada, vinha uma parte fria, outra parte quente, se misturavam e aqui as águas ficavam mornas em Laodiceia. Outros estudos dizem que, na verdade, era apenas uma água que vinha do local como água termal. Quem conhece o Jorrinho, quem conhece o Jorro, quem conhece, tem outros locais que eu não lembro o nome aqui perto também. Então, a água parecia aquela. E aqui é nosso alerta hoje, é para que você compreenda que os anúncios continuam acontecendo. E se for um anúncio na sua vida acontecendo, vamos voltar correndo e assistir todo esse anúncio e de preferência até adquirir algo que ele está propondo. Aqui eu não estou dando ênfase em anúncio, mas entenda-me, hoje o que nós temos visto e presenciado são pessoas que não conseguem parar para assistir nada por mais de 1 minuto. Esses dias sentando, conversando com uma pessoa que trabalha nessas questões de marketing, né, de redes sociais, a primeira instrução que ele dá para qualquer pessoa que o contrata é: não poste nada por mais de 1 minuto. Por quê? Porque para reter a atenção tem que ser 1 minuto ou menos. Será que está parecendo alguns ambientes conhecidos? Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Aleluia. Amém. Deus, muito obrigado por acordar. Abençoa meu pai, minha mãe, minha família, especialmente o Senhor. Seja abençoado. Amém. Jesus, fala comigo, Deus. Não falou não. A igreja de Laodiceia talvez passou por essas etapas. E o Senhor chamou a atenção. E aqui onde nós entramos no primeiro ponto, que é a mornidão. Apocalipse 3,15 diz assim: conheço as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Quem deras fosse um ou outro, ou frio ou quente. E aqui não estamos falando de rejeição a Deus, estamos falando de um alerta onde nós estamos no tempo de hoje.
Estamos tão instruídos a acelerar as nossas vidas, a correr para alcançar algo que talvez não seja nem necessário. E sobre esse conceito, não é errado você buscar sonhos, realização dos mesmos, mas o problema aqui será que você está buscando quente, fervoroso, frio mais ou menos, ou está no meio de ambos os lados? Será que aquela comunhão, aquela intimidade de clamar, de buscar, de dizer, Senhor meu Deus, fala comigo o que eu devo fazer? Um jovenzinho ouve uma voz dizer assim, Samuel, Samuel. Por várias vezes ele ouve e chega para uma pessoa que está semelhante a Laodiceia para o questionar. Eli, tu me chamastes? Não. Passaram vezes, ele disse, é o Senhor que está falando contigo. Se Elias estivesse cheio do Espírito Santo, num presente momento, ele dizia, não meu filho, não sou eu que estou falando contigo, é Deus. A preocupação maior é onde estamos levando a nossa geração. A preocupação maior é o que você está dando, é o que você tem. Você não consegue entregar aquilo que você não conhece, aquilo que você não tem. Se alguém chegar para te pedir algo e você não tem algo, o que é que você responde? Não tem. Simples e objetivo assim. Mas aqui nós estamos vendo Laodiceia em uma etapa da sua vida que ainda poderia até retroceder, poderia até retornar, poderia até ainda estar no Senhor. E o alerta maior dessa carta sendo enviada, não é que Deus está dizendo, eu não quero mais conta com vocês, eu não quero mais que nenhum de vocês olhe para mim. A parte mais linda desse versículo é que o Senhor continua ainda amando. A parte mais linda desse versículo é que o Senhor dá um alerta e diz, tudo isso vai ficar, compre de mim, que de mim nada se acaba. Eu aconselho vocês a comprar de mim ouro, para que não fiquem pobres. Eu aconselho vocês a comprar de mim vestes brancas, justiça, para que não mostre a nudez de vocês, para que não mostre a nossa nudez. Eu aconselho vocês a estarem claros e óbvios para me enxergar. Tem uma frase que todos nós já ouvimos. E geralmente essa frase ela é dita para umas pessoas que já estão praticamente já à toa, perdido, e ninguém quer dar mais nada. Enquanto há vida, há esperança. Geralmente a gente fala essas frases, né? Não, mesmo. Aí vem alguém com a força, com o vigor, não quer se envolver, mas vai dar uma palavra de força para a família. Enquanto há vida, há esperança, benção. Continua lutando, continua agindo. Essa é a fala de Jesus. Enquanto estamos sobre aqui, o Senhor continua usando homens, mulheres, continua usando servos, seus servos e profetas para anunciar a verdade, para nos trazer para perto dEle, para compreender que melhor é Ele do que qualquer uma coisa na face da terra. E hoje, dentro dessa ideologia que nós estamos vivendo, e é normal, é comum, mas você não pode viver isso, aceitar isso. Seus momentos com Deus precisam ser prioridades. É por isso que quando chegamos em locais como esse, porque a nossa casa às vezes é um movimento tão grande. E o movimento não é por conta de quantidade de pessoas, é por conta das telas, é por conta de pessoas conversando, é por conta de visões, comunicação, redes sociais. E ela está em um movimento, e um grande movimento, a gente não consegue parar. Mas quando nós chegamos aqui, ninguém mexe em nada, e ninguém olha em nada. A mensagem é pregada e nós parecemos que queremos ficar aqui, não é verdade? Por isso que a extensão precisa continuar lá, em casa. Devemos ter o alerta quando se diz essa mensagem. Porque a nossa vida tem sido regada a isso. Você pode pular em 5 segundos. E a atenção maior que nós devemos estar dando, nós não estamos conseguindo. Não é que nós não queremos, é que nós não estamos conseguindo. Por quê? Porque jejuar, às vezes olhando nas redes sociais, quando começa a aparecer aqueles hambúrguerzão, aqueles negócios, você já fica para lá e para cá. Quem participou do jejum do fermento? Eu vou dizer um negócio para você. Você vai concordar. Mas eu vi foi tanta receita. Era pizza sem fermento. Era feijoada sem fermento. Hambúrguer sem o pão de fermento.
tudo a gente conseguiu dar uma adequada para poder continuar dentro do propósito, não é verdade? Mas e por que não adequamos às vezes a nossa vida para mergulhar um pouquinho mais no Senhor? Sabe por quê? Porque é difícil. Sabe por quê? Porque a carne grita. Não, eu não quero, eu não quero. A Bíblia fala que a peleja da carne é contra o espírito e do espírito contra a carne. Aqui só está dizendo que existe um combate, e o combate contra a carne, e o combate contra o espírito. Mas vem cá, quem vai dar o veredito final? É Deus? É a carne? É o maligno? Quem dá o veredito final é você, bênção. Quem bate o martelo nesse contexto é você. Venceu o espírito, venceu a carne. Laodiceia foi tomada, não à força. Laodiceia foi seduzida, não a pornografias. Mas Laodiceia pode-se dizer que foi enganada pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. Antes de vir para cá, eu orando em minha casa, onde eu moro hoje, e eu estava falando com Deus: Senhor, eu sempre que eu venho pregar, eu gosto de ficar em jejum, mas esse parece que foi um pouco mais difícil. Acordei daquele jeito, né? Quando a gente está naquele jejum, a gente acorda naquela dificuldade, e é comum, a gente vai levando. Mas hoje deu tontura, deu dor de cabeça, deu náuseas, foi para lá, foi para cá. Mas quando eu pisei o pé aqui, parece que tudo acabou. Tudo passou. E ainda eu comentei a minha esposa: bem, prepara o prato que eu estou chegando. Ela disse: tu não vai jejuar não? Parece que foi até um alerta dela, dizendo: não, jejua. Eu falei: não vou jejuar, a benção. E quando nós entramos em combates como esse, nós temos a oportunidade de pular uma etapa. Eu já estava bem, era 2 da tarde, eu poderia entregar meu jejum e ficar tranquilo, mas Deus estava se chamando um pouquinho mais. Deus fica nos chamando um pouquinho para mais para perto, porque quem quer avançar, quem quer ir um pouco mais longe, tem que compreender que ele é direcionado e instruído pelo Senhor. No ponto 2, diz assim: a ilusão do controle. Verso 17 diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu resolvo a minha vida, eu dou conta, eu sei o que estou fazendo. Mas Jesus aqui revela uma verdade. Continua no verso 17: e não sabes que és um desgraçado, ou seja, sem a minha graça, e miserável, e pobre, e nu. É pesado, né, gente? Mas é o que está na Bíblia. A gente não consegue pular esse versículo. A gente tem que ler esse versículo e entender o que o Senhor está falando para nós. Quando Ele traz essa palavra, Ele está dizendo: vocês estão sem a minha graça, Laodiceia. Vocês precisam acordar, Laodiceia. Nada disso que vocês têm é compatível com aquilo que eu quero dar. É como se fosse um desespero de Deus. Voltem, 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 voltem. Retornem, porque ainda dá tempo. A carta de Laodiceia, ela foi a 7ª, porque o Senhor queria nos chamar a atenção. E quando eu falo igreja, eu não estou falando estrutura, ambiente. Põe a mão no teu coração e diz assim: eu sou a igreja de Deus. Diga: eu sou o templo do Espírito Santo. É para essa igreja que João escreveu através do Espírito Santo. Foi para essa igreja que a mensagem foi enviada, por isso que essa carta continua falando até os dias de hoje. Às vezes nós crescemos em graça, crescemos em poder, crescemos em unção. Veja se não é a sua trajetória como novo convertido. Chegou aqui,
começou a ouvir, o bispo está pregando, nós estamos pregando, falando sobre experiência e comunhão com Deus. O que é que nós vamos fazer? Buscar. Jejum, oração, a igreja aqui só prega isso. Jejum, oração, busca, clamor, intimidade, mas a consequência disso, bênção, é que você vai experimentar do melhor dessa terra. A consequência disso é que as bênçãos materiais, elas começam a alcançar. Eu vou te dizer por quê. Porque quando você chega aqui, às vezes quebrado, ou às vezes com um sonho destruído emocionalmente falando, ou às vezes necessitando de algo material, e você entra em todo o processo que o Senhor te propõe a passar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e